considera-se queda livre uma situação de um objeto que se move sujeito exclusivamente à ação do seu peso. Supondo um objeto sujeito à ação da força gravítica, de acordo com a segunda lei de Newton, eu posso considerar que a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. Neste caso, a força resultante será apenas a força gravítica. Nós sabemos que a força gravítica se pode calcular pelo produto da massa pela aceleração da gravidade. Então, por simplificação da expressão, eu concluo que a aceleração da gravidade corresponderá ao valor da aceleração do objeto. Será que o valor da aceleração da gravidade depende da massa do objeto? Então, a analogia que nós podemos estabelecer é que, se considerarmos o objeto a mover-se próximo da superfície de um planeta que nós consideramos aproximadamente esférico, nós dizemos que este planeta terá um raio R e, por isso, a distância entre o centro de massa do objeto e do planeta corresponderá ao raio do planeta. De acordo com a lei da gravitação universal, eu sei que a força gravítica se pode calcular pelo produto das massas e da constante de gravitação dividido pela distância entre os centros de massa ao quadrado, portanto será o raio do planeta, sendo que a força gravítica também se pode calcular multiplicando o valor da massa do objeto pela valor da ação da gravidade no ponto onde ele se encontra. Por comparação entre as duas expressões, este valor e este são o mesmo. Esta grandeza, que é a força gravítica, e esta, exatamente a mesma, e eu concluo que o valor da aceleração da gravidade corresponde ao produto da constante de gravitação universal pela massa do planeta sobre o raio do planeta ao quadrado. Então, eu concluo que objetos em queda livre têm uma aceleração que corresponde à aceleração da gravidade do planeta, e a aceleração da gravidade do planeta não depende das características do objeto que está em queda livre, depende das características do planeta. A conclusão é que todos os objetos em queda livre têm o mesmo valor de aceleração. Estar em queda livre, por outro lado, não significa estar a cair, isto é, não significa estar a descer. Porque, em duas situações em que eu tenho objeto sujeito apenas à sua força gravítica, consequentemente, estará sujeito a uma aceleração, que é a aceleração de gravidade. O sentido do movimento poderá ser um sentido ascendente ou um sentido descendente. Na situação em que a força ou a aceleração tem sentido oposto ao da velocidade, eu terei um movimento retilíneo uniformemente retardado. Na situação em que os três vetores têm o mesmo sentido, então eu terei um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Quando um objeto se move através de um fluido, por exemplo, quando um objeto se move através da nossa atmosfera, esse objeto irá colidir com as partículas do ar e vai exercer força sobre estas partículas. De acordo com a terceira lei, se o objeto exerce força nas partículas, essas partículas também vão exercer uma força no mesmo objeto, mas no sentido oposto ao do seu movimento. Esta força poderá ser interpretada em termos da força de resistência do ar. Portanto, será fácil de aceitar que a resistência do ar será tanto maior quanto maior for o número de colisões entre o objeto e essas partículas num dado intervalo de tempo, pois se aumenta o número de interações, o número de colisões, a força total realizada também será de maior intensidade. Quais são os fatores dos quais irá depender a intensidade dessa força? Portanto, se nós imaginarmos o objeto, é uma questão de simplicidade, eu vou considerar um objeto com um formato regular. Vamos supor, exageradamente, claro, temos aqui as partículas do ar que estão no percurso do objeto. E agora vamos colocar aqui algumas partículas muito próximas do objeto. Nós estamos a considerar que o objeto se move no sentido descendente e, portanto, o objeto
nas partículas com as quais contacta exerce uma força, portanto, esta é a força que é exercida pelo objeto sobre as partículas do ar, teremos necessariamente o par ação-reação, que será a força que as partículas do ar estão a exercer no objeto. A resultante destas forças nós consideramos como a força de resistência do ar. Portanto, a força de resistência do ar é uma espécie de força total que as partículas do ar exercem sobre o objeto, porque o objeto, no seu movimento, também exerce uma força sobre estas partículas. Globalmente, nós podemos aceitar que a intensidade desta força irá depender do número total de colisões que ocorre num dado intervalo de tempo. E estas colisões ocorrerão em maior número se a área do objeto for maior, e quando falo área, estou a falar especificamente da área da secção transversal do objeto. A secção transversal corresponde à secção do objeto na direção perpendicular à do movimento. E também aceitam que esta força de resistência do ar será maior quanto maior for a velocidade com que o objeto se desloca. A explicação para este segundo parâmetro é que se o objeto se deslocar mais rapidamente, num determinado intervalo de tempo, em vez de percorrer uma determinada distância, vai percorrer uma distância maior. Ora, ao percorrer uma distância maior, irá colidir com o maior número de partículas. Colidindo com o maior número de partículas, exercerá mais força sobre as mesmas e, portanto, também receberá a reação no sentido oposto. Logo, uma reação maior corresponderá a uma força de resistência do ar maior. Esquematicamente, nós podemos considerar o movimento interpretado através do centro de massa. Então, primeiro, eu vou representar em diferentes instantes sobre o centro de massa do paraquedista a força gravítica. Portanto, a força gravítica, uma vez que a massa é praticamente constante, também teremos um valor de força gravítica constante. Há aqui outra consideração, é que durante o seu movimento o paraquedista aproxima-se do centro de massa da Terra, portanto a distância entre os dois diminui e por isso a força gravítica irá aumentar de acordo com a lei da gravitação universal. Pois, mas neste caso a variação percentual da distância também é insignificante, o que significa que nós podemos considerar que a força gravítica também será aproximadamente constante. Depois, temos a força de resistência do ar. Uma vez que a velocidade inicial é igual a zero, a força de resistência do ar, na situação inicial, será nula. O que significa que a força resultante será em módulo igual à força gravítica. Porém, se a força resultante corresponde à força gravítica, eu sei que o valor da velocidade do paraquedista irá aumentar. Ora, se a velocidade aumenta, passaremos a ter uma força de resistência do ar no sentido oposto ao movimento, porque, entretanto, começam a existir as tais colisões entre o paraquedista e as partículas. Uma vez que a força de resistência do ar tem um sentido oposto ao movimento, a força resultante irá diminuir de intensidade. Porém, ela ainda se encontra aplicada na direção em sentido de movimento, o que significa que a norma da velocidade irá aumentar. Ora, se a norma da velocidade aumenta, o que acontece é que a força de resistência do ar também irá aumentar de intensidade e será fácil de aceitar que a força de resistência do ar aumentará a sua intensidade até que igualará a intensidade do peso. A partir deste instante, a força resultante será nula e o movimento será uniforme. Porém, quando o paraquedista abre o paraquedas, a área da secção transversal aumenta bruscamente, o que significa que, com a área, que eu diria a área de secção transversal do corpo do paraquedista, que é uma área muito reduzida, a velocidade é elevada o suficiente para que a resistência do ar equilibre com a força gravítica do paraquedista. Se, para a mesma velocidade, a área aumenta bruscamente,
então a força da resistência do ar também vai aumentar bruscamente. E, portanto, na abertura de paraquedas, eu terei aumento brusco da força da resistência do ar. O que significa que a força resultante passará a ter o sentido oposto ao do movimento. Quando a força está no sentido oposto ao do movimento, então eu passo a ter um movimento retardado. O que significa que eu vou assistir a uma diminuição da velocidade. Se a velocidade já diminuiu, porém a força resultante ainda se encontra no sentido oposto ao movimento, então, estabelecendo o mesmo raciocínio, eu vou admitir que a força de resistência do ar irá diminuir de intensidade até igualar novamente a intensidade do peso. Neste caso, a força resultante volta a ser nula e a velocidade passará a ter um valor mais reduzido. Se, entretanto, o paraquedista colidir com o Sol, o que vai acontecer é que irá surgir aqui uma outra força, que neste caso será a reação normal e, objetivamente, a resultante será nula e, portanto, o paraquedista ficará em repouso sobre o Sol. Representando graficamente este movimento, se nós representarmos a norma da velocidade em função do tempo, então eu terei até este instante, eu terei a norma da velocidade a aumentar. E, portanto, nós dizemos que eu sei que a aceleração deste movimento é igual ao quociente entre a força resultante e a massa. A força resultante será dada pela força gravítica menos a força de resistência do ar sobre a massa. Ora, a força gravítica e a massa são valores constantes, ou pelo menos aproximadamente. A resistência do ar aumenta de intensidade e, portanto, o valor da aceleração irá diminuir como consequência do aumento da resistência do ar. O valor da aceleração corresponde ao valor do declive deste gráfico e, portanto, se a aceleração diminui, o declive diminui. Atenção que, apesar da aceleração estar a diminuir, o valor da velocidade continua a aumentar, o que significa que o movimento é acelerado, apenas não é uniformemente acelerado. Ou seja, nós temos nesta primeira fase um movimento acelerado não uniformemente. Temos então aqui a situação em que a velocidade vai apresentar um valor constante até que ocorre a abertura do paraquedas. Ao ocorrer a abertura do paraquedas, a força resultante será o sentido oposto ao do movimento e por isso o movimento passará a ser retardado. Objetivamente, a força resultante também irá variar, porque ao ser retardado há uma diminuição do módulo da velocidade que se traduz numa diminuição do módulo da força de resistência do ar, portanto a aceleração também vai diminuir em módulo. Então, nesta segunda parte, ou terceira parte do movimento, melhor dizendo, nós vamos ter a norma da velocidade a diminuir, até que voltaremos a ter uma norma de valor constante e, finalmente, quando o paraquedista colide com o Sol, nós passaremos a ter uma velocidade nula. Portanto, nós aqui teremos uma variação brusca, que é na colisão com o Sol. Em termos de classificação, há aqui dois valores que são de destacar. São estes valores de velocidade. São designados, respectivamente, como a primeira velocidade terminal e a segunda velocidade terminal. Sabemos que, até ser alcançada a primeira velocidade terminal, temos um movimento acelerado não uniformemente. Na velocidade terminal, uma vez que a força resultante é igual a zero, nós teremos movimento retilíneo uniforme. Entre a primeira e a segunda velocidade terminal, o movimento é retardado
não uniformemente, uma vez que também há alteração da norma da aceleração ou da força resultante. Portanto, temos um movimento retardado não uniformemente. E, finalmente, no Sol, temos a situação de repouso.